de SESI. Hoje nós estamos com uma presença ilustre. Ela veio de longe, era só pra vir aqui dar uma palavrinha com a gente, bater um papo. Anne, que eu já amei Anne, gente. Eu acho que eu vou voltar com eles, vou dar uma passadinha lá em Goiânia. Anne, pra começar, a gente quer saber mais sobre você. Quem é Anne? Bom, eu sou uma garota qualquer, como qualquer outra, mas que tem muitos sonhos. Quando eu cito sobre alguma personagem minha, sempre inspiro na minha própria pessoa. Ariana Madden é a do livro que está atualmente publicado na Amazon, né? E daí sempre quando ela vai falar sobre ela sempre fala que ela é uma garota qualquer, como qualquer outra, mas que tem sonhos a se seguir e tudo mais. Eu confesso que eu sou uma pessoa como qualquer outra, mas diferente de muitos, eu gosto de correr atrás daquilo que eu realmente gosto e procuro alguma coisa para ser vista, não só vista pelas pessoas, mas que possam conhecer quem é a Aniele. Bom, Anne, a gente queria saber de onde surgiu esse teu interesse pela escrita e quanto tempo você escreve? Bom, na verdade eu escrevo desde sempre. Meus pais, eles sempre me incentivaram muito a ler. Então, desde quando eu comecei a ler, acho que com uns 4 anos de idade eu já sabia ler muito bem. Então, meus pais já compravam aqueles livrinhos pequenininhos de tipo A Branca de Neve, que tinham 7, 8, 9, 10 páginas. Então, eu sempre fui muito estimulada para estar lendo. Então, desde sempre eu leio. E escrever... O meu primeiro livro eu escrevi em 2016, quando eu escrevi um livro chamado A Princesa Aventureira. Até hoje eu tenho ele lá, eu lembro que eu passei até para a minha tia, que ela é professora de português, para ela corrigir meus erros e tudo mais. Eu lembro que até tentei alugar por R$1, uma pequena empreendedora. Enfim, sempre gostei, não vem de hoje, né? Tanto que O Brilho da Lua de Fogo, né, que é o livro que está publicado na Amazon, eu comecei a escrever aos 13 anos e atualmente eu tenho 17, só que eu lancei aos 15. Que legal. Isso sobre a tia, eu fazia muito isso, mas eu comecei a ler, eu acho que eu tinha uns 10 anos, mas quando eu era pequena eu amava escrever em diário. Aí toda vez que eu escrevia meu diário, eu escrevia lá meus segredos, que na minha cabeça ninguém podia descobrir. Sendo que meu diário era muito lindo, meu diário era da Barbie. Eu não queria escrever, deixar o meu diário cheio de erro ortográfico. Eu fazia, mamãe, a senhora pode ler todos os meus segredos pra eu escrever no meu diário certo? E minha mãe lá lendo. Ai, meu Deus. Passando para a próxima pergunta. A gente queria saber qual é a tua relação entre os estudos e a escrita. Como se dá essa conciliação? Assim, justamente por conta dessa vinda, dessa chegada do novo ensino médio, é muita coisa nova. Então, conciliar curso técnico, Enem, SSA, não sei se vocês fazem aqui SSA, mas pronto. Então, assim, é muita coisa que a gente tenta conciliar, as coisas da escola, as próprias coisas da escola, trabalho, seminário. Então, assim, eu escrevi o meu livro, O Brilho da Lua de Fogo, aos 13 anos, e a gente estava na pandemia. Então, eu tive um ano ali tranquila para escrever, e um ano, assim, que foi um pouco mais, não tão conturbado, mas como era só para publicação, não foi tão difícil, né? Mas agora eu já tenho cerca de umas 3 obras já iniciadas ou perto de terminar, mas infelizmente o tempo às vezes acaba não deixando muito. Então, sim, eu dou prioridade às coisas da escola, eu dou prioridade às minhas coisas assim de estudo mesmo, meu futuro. Não que escrever não seja um futuro. Meu plano é continuar escrevendo até na minha vida adulta, até quando eu tiver minha profissão, mas porque eu não quero escrever com a minha profissão, porque infelizmente ser escritor e ainda mais independente no Brasil não é valorizado. Então, assim, a gente tem que não só sonhar, mas ter os pés no chão, correr atrás de buscar e de estudar. Então, Anne, falando sobre o futuro, você pretende seguir a carreira de escritora? Sim, eu pretendo, mas como eu falei anteriormente, não exatamente como profissão primeiro lugar. Eu quero continuar escrevendo, sim, mas levando mais como hobby, eu poderia dizer assim. Se for em questão, tipo assim, de dinheiro, que seja um dinheiro extra, entende? Mas se eu ver que o negócio subir muito, talvez eu possa parar de fazer o que eu esteja fazendo para
continuar escrevendo, contanto que, claro, a minha profissão, independente de qual seja, também seja algo que eu gosto. Entendo. A gente queria saber também sobre a tecnologia, ela te influencia nessa vida de escrever e tal. E também uma coisa que eu queria muito saber é que, tipo, a gente sabe que acontece muita coisa ao mesmo tempo no nosso mundo. E aí, tu sente vontade de colocar essas coisas que a gente vê no mundo, nas ficções, como é que isso te influencia? Sim, com certeza. Eu tenho muita inspiração assim nas coisas, não só da minha vida, o que acontece ao meu redor, mas de coisas que eu vejo. Até pessoas mesmo, personagens que eu vejo, nossa, essa menina é muito bonita, eu vou pegar as características delas e colocar dentro do meu livro. Então, assim, tudo é muito influenciável, entende? Então, qualquer coisa que eu vejo, assim, ela influencia, sim. Bom, a escola te oferece algum tipo de incentivo a escrever? Tipo, seja nas pessoas que tu vê pela escola, algum tipo de incentivo? Sim, sim. Como eu disse, tanto como as pessoas como meus professores são ótimos, inclusive muitos que vieram pra cá. Inclusive tem até uns agradecimentos que eu dou para um professor específico, que ele me ajudou assim muito. Foi ele que me chamou pra escrever um roteiro de uma peça de São João na época, que ficou falado até na cidade, e foi eu, juntamente com outra menina, que escrevemos esse roteiro. Então, assim, as oportunidades que, mesmo a gente não tendo muito, querendo ou não, a rede no geral, não só nessa escola específica, mas nas escolas assim do mundo, não oferecem exatamente essas coisas assim para sua área. Os professores, eles sempre estão buscando, sabe, trazer algo que seja pra você. Então, meus professores, assim, eles ajudaram muito e é isso. Anne, o que te inspirou a começar a escrever? Sempre quando eu tô lendo, eu amo ler. E aí, sempre quando eu tô lendo, eu fico me perguntando, caramba, o que essa escritora levou ela, que inspirou ela a começar a escrita? Eu queria saber de você, o que te inspirou a começar? O que me inspirou a começar foi a Bíblia Sagrada. Pra ser sincera, foi isso. A Bíblia, ela tem, além de não ser apenas um livro, ela trata muito a realidade, coisas que no dia atual as pessoas precisam entender aquilo. E assim, além de ter muitas histórias sensacionais, que as pessoas, muitos não acreditam e pensam, poxa, isso aqui é fantasia, 2 homens foram para a fornalha de fogo e saíram dali vivos sem nenhuma queimadura, o que é isso? Entende? São muitas histórias assim fantásticas que também me dão muita inspiração para começar a escrever, sabe? E também quando às vezes eu não sou perfeita, então muitas vezes eu escrevo algo que pode até fugir dos meus princípios, então eu sempre procuro a Bíblia para saber que será que isso realmente está certo? Então sempre ali tá as minhas respostas que eu preciso. E quando eu quero desistir, eu olho para a Bíblia, vejo a palavra de Deus e eu vejo que eu tenho que continuar, espalhar o que eu tenho que espalhar. Certo. Você pode dar um pequeno resumo do seu livro? Posso. Eu vou falar basicamente a sinopse. Bom, O Brilho da Lua de Fogo trata a história de uma menina comum, como qualquer outra, como eu citei aqui. O nome dela é Ariana Madden, ela tem 15 anos de idade e o livro se passa no século XX, mas especificamente no ano de 1911. Ela vivia a sua vida normal, como uma garota qualquer, né? Com as suas amizades e também inimizades, né? E quando ela estava conhecendo novos amigos e tudo mais, ela vai para um casamento de 2 conhecidos de Ripe of Dreams, que era o lugar onde ela morava. E quando ela volta para sua casa, ela vê a sua casa no incêndio. Então, seus familiares estavam dentro da casa. Então, a sua primeira reação foi entrar dentro daquela casa, da sua casa, né? Para resgatar os seus familiares. Então, quando ela entra, muitas vezes as digitais, né, ficou em algumas partes da casa, e os guardas, quando entraram para investigar a cena do crime, eles tiveram como certeiro, vamos dizer assim, que quem foi a causadora do incêndio foi a própria Ariana Madden, que é a filha dos pais dela que estavam na casa e irmã dos meninos que são irmãos dela que também estavam dentro da casa. E como na época a causa, como posso dizer,
o que seria feito para ela pagar a criminalidade dela não era com prisão na época, era sendo morta. Então a pena de morte dela foi literalmente pena de morte, né? No dia seguinte ela iria morrer, né, ao pôr do sol. Só que ela e os amigos dela são capazes de fugir. E durante essa fuga é que começa a história. Pode ver que é só uma sinopse. Durante essa trajetória é quando começa realmente a história de vida dela, quando ela corre para saber qual é a sua verdadeira identidade, quem é a Ariana Madden. E também durante esse processo ela consegue escutar um leão falando com ela, os olhos dele vermelho, e uma lua também que ela sente uma conexão. E os seus amigos não conseguem entender e na verdade acham que a Ariana Madden está alucinando, mas o que eles não sabem, inclusive ela, é que esses seres que ela está alucinando é a verdadeira resposta para a Ariana saber quem é a verdadeira identidade dela e quem foi o real, como eu posso dizer... Com todo o seu tempo. A gente espera. Eu tô fixada nessa história. Eu gostei. De verdade, eu gostei. Quem realmente matou os familiares da Ariana Madden. Caramba, eu tô apaixonada. Nessa história. Eu vejo... tipo, ela quer descobrir quem foi que colocou realmente fogo na casa, não foi? Ah, entendi. Eu achei incrível. Mesmo não sendo proposital, enquanto ela tá ali fugindo, ela acaba descobrindo. Até o final da história. Incrível. E eu vejo, às vezes, não tem muitas meninas cristãs que escrevem, mas eu conheço uma, porque eu esqueci o nome dela, mas eu não sei se tu já leu A Lágrima de Vidro. Gabriela Costa. Eu acho lindo. E sempre que, umas coisas que eu percebo muito em livros cristãos é que sempre as meninas que escrevem, elas dão um jeito de colocar uma imagem que representa o nosso Deus. Eu acho lindo. E aí, agora tu falou leão, eu fiquei... Gente, que perfeição. Já entendeu? Eu tô apaixonada, tô muito apaixonada. Seguindo nas perguntas sobre o livro, eu queria saber qual é o público-alvo. O meu público-alvo são todos. O meu livro, ele é, assim, de muito fácil entendimento. Então, se você tiver... Eu lembro que a faixa etária está a partir dos 8 anos, se eu não me engano. Então, se você já tiver maturidade suficiente para entender que ler onde uma menina acaba vendo os pais mortos e tudo mais, a casa pegando fogo, isso já é o mais pesado que tem no livro, entende? E é muito tranquilo assim de ler. Por mais que também se passe no século XX, né, no ano de 1911, não é uma leitura pesada, pelo contrário. É muito fácil de ler, até porque quem escreveu foi uma menina de 13 anos, então não tinha como colocar um vocabulário assim extremamente complexo. Então, assim, ele é para todos. Eu sei que muitos adultos, jovens e crianças também, se bem que normalmente meu público atualmente está sendo as crianças, né, entre ali os 10, 12 anos de idade, 9 a 12 anos de idade. Mas muitos jovens também já leram meu livro, muitos choraram, muitos ficam ali, meu Deus, eu quero a continuação. E é isso. Bom, a gente queria saber qual foi a experiência, como foi escrever o livro e a parte que você mais gostou de escrever o livro. Eu não posso falar a parte que eu mais gostei, senão eu vou dar spoiler. Mas qual foi a outra pergunta mesmo? Como foi escrever o livro, a experiência de escrever o livro. A experiência foi magnífica, porque é como se eu estivesse dentro da história. Então, como eu sempre fui alguém muito assim, que gosta muito de imaginar as coisas, de criar histórias, eu sinto aquilo que eu escrevo. Ou, normalmente, eu até vivo aquilo que eu escrevo, mesmo que de forma indireta. Então, assim, é muito tranquilo, é muito magnífico. É como se eu estivesse em um campo verde, correndo, e as borboletas estão ali lindamente para mim. Então, assim, é muito tranquilo escrever, é uma experiência incrível. Infelizmente, ultimamente, eu não estou tendo tanto tempo assim por conta das demandas da escola, tal como eu citei anteriormente. Mas quando eu paro assim para escrever, é uma coisa assim surreal. Que incrível. E o que eu gosto é que, tipo, quando eu leio,
eu me sinto dentro do livro. E eu gosto daquilo, do livro me instigando. Eu sempre ler mais e ficar viciada, não querer dormir. Às vezes eu ficava madrugadas e madrugadas lendo o livro, sem querer dormir. E aí quando tu falou sobre a sinopse do livro, eu fiquei, pô, é um livro que eu com certeza ficaria focada nele. Sem querer dormir pra me alimentar mais, pra dar... Ai, eu amo. Infelizmente, nosso podcast já tá chegando ao fim. Por mais que eu esteja apaixonada e queira ficar falando aqui a tarde inteira sobre esse livro, a gente acabou. Mas foi incrível ter você aqui conosco. Foi uma presença ilustre. Eu que agradeço. Já tô extremamente apaixonada por você e pelo livro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da mesma forma que eu gostei, que tô apaixonada. Se inscrevam no canal, deem o like, comentem e ativem o sininho da notificação. E é isso. Beijo, gente.